Não lembra da história de Josué e Caleb, que foram os únicos que disseram, não, eles são tão enormes que a gente se viu como um gafanhoto perto deles. Exato. Quero pegar algumas polêmicas, reverendo, da Bíblia, ou, sei lá, mistérios, vamos dizer assim, que eu tenho, eu e algumas pessoas que eu pedi para mandar para a gente poder conversar. A Bíblia fala que Caim matou Abel, e Caim, ele vai para uma cidade chamada Nod. Aí casa com uma mulher de Nod. Isso. Que povo é esse? Se aliar de Adão e Eva. Que povo é esse que está lá? A Bíblia é um livro semítico com uma narrativa semítica. Sem é o filho mais velho de Noé. Então, primeiro é um livro pós-diluviano. Bem distante dos acontecimentos originais. O dilúvio não foi assim, criação... Aí logo depois, acho que não deu muito certo não, vamos destruir esse negócio todo, passar uma borracha e começar de novo. Passaram milhares de anos entre o Homo sapiens, chamado Adão, ou Homo sapiens Eva, e o dilúvio, que veio por causa de uma hibridização, que está lá em Mateus, em Gênesis 6, dos Benai Elohim, dos vigilantes, os filhos de Deus, os anjos, que se misturaram com as mulheres e geraram os Nefilim. Está escrito textualmente na Bíblia e em mais 1.600 outras culturas da Terra. Isso é um fato inquestionável. Era a minha pergunta seguinte. Outra coisa que o evangélico não consegue explicar de dinossauro. Não é? Porque existiram há 65 milhões de anos atrás, durante 150 milhões de anos, a Terra foi dirigida, governada pela presença deles, majoritária, poderosa e invencível. E o pessoal diz que Deus criou o mundo há 7.000 anos. Então, meu Deus, qualquer achado arqueológico hoje tem 9, 10, 12, 15, 20 mil anos. E eles dizem que não é nada disso, que Deus criou de fato há 6, 7 mil anos atrás, e a primeira espécie de gente inteligente no planeta, de hominídeos inteligentes, fomos nós, os Homo sapiens sapiens, a primeira e única espécie, quando na realidade hoje, antropológica, arqueológica e cientificamente falando, você sabe que o Homo sapiens sapiens, que é da nossa espécie, conviveu com 7 outras espécies de hominídeos no mesmo tempo. A ciência genética mostra gene de Homo sapiens misturado com gene de neandertais, de Homo florenses, de alguns outros indivíduos. Então, eram inteligentes, construíam cidades, sepultavam seus mortos, desenvolviam tecnologia, tudo isso só não eram da nossa linhagem Homo sapiana. Antes de Adão, isso? Antes de Adão. Tem hominídeos mais velhos que Adão na face da Terra. Mas bem mais velhos. Como também o Homo sapiens sapiens, de cuja espécie Adão faz parte, eu e você também, já tinha chegado muito antes aqui. Tem esqueletos de Homo sapiens em Israel, que não é um lugar com tanta antiguidade assim como você encontra em outras partes do mundo, coisas muito mais antigas. Mas para ficar em Israel, no Monte Carmelo, tem o Homo Carmelos, com 120 mil anos de idade. Ele é Homo sapiens. Agora o senhor deu um nó na minha cabeça. Pois é, o que eu estou te dizendo é que a Bíblia não é um livro de ciência. Ela é um livro de saltos. E tem muito pouca explicação. Ela dá muito pouca importância às explicações. Quer ver outro problema? Vem o dilúvio, aí supostamente só Noé e a sua família é salvo. Isso. E por que veio o dilúvio? Para matar os néfilis? Para matar aquela geração inteira, incluindo os néfilis, que tinham corrompido a espécie humana com aquele monte de hibridizações. O planeta tinha se tornado uma espécie de coisa tipo filme Vingadores. A Ilha do Dr. Monroe, com minotauros, centauros, fazendo experimentos. O livro de Enoque
quantos experimentos e as ciências que eles ensinaram antes, inclusive ciências gravitacionais, o uso da gravidade, o uso de um monte de outras coisas, de tecnologias variadas, de magnetismo, de muita ciência que aqueles grupos humanos anteriores aprenderam a partir desse experimento com esses seres extraterrestres que são chamados de anjos, de filhos de Deus. Por todas as culturas eles são chamados de filhos de Deus, filhos das estrelas, filhos dos céus. Muda um pouquinho só a nomenclatura, mas todo mundo não era daqui. Então é alienígena, é extraterrestre. Depois daquela mistura veio o dilúvio, que ficou um negócio, a Terra ficou outra coisa. De bichos insuportáveis e um canibalismo louco. Porque os nefilim se tornaram ávidos depois de um tempo por carne humana. Então ficou um negócio. Golias era um nefilim. Era um arremedo, era um anão nefilim. E é pós-diluviano. Pós-dilúvio. Então você veja, se os únicos que se salvaram no dilúvio, na arca, foram Noé e sua família, por que depois do dilúvio você tem todos esses que a própria Bíblia diz que são descendentes dos nefilins, a saber, os emumins, os enaquins, os que habitavam a região de Bazã, Og, rei de Bazã, que tinha 5 metros de comprimento e dormia numa cama com 5 metros e pouco de comprimento por 2,5 metros de largura, 2,80 metros de largura, toda feita em ferro maciço para aguentar o peso do bicho. Isso tudo pós-dilúvio, pós-Egito, pós-saída do Egito com Moisés, já Josué entrando. Então a Bíblia explica como é que... Mas foi erro de tradução ou foi só explicado aquilo ali? Não, é porque não interessa. A Bíblia foi montada no exílio babilônico. Foi naquele período que a Bíblia foi montada. Antes o que você tinha, e morreu essa semana um grande amigo meu lá em Israel, doutor Gabriel Barcaí, que foi chefe da arqueologia de Israel por muitas décadas, e nós ficamos amigos. Faleceu essa semana. Aliás, fim da semana passada. Eu senti uma grande tristeza. Ele achou os tabletes, os primeiros tabletes que foram escritos com declarações bíblicas, elas não vieram em textos, elas eram tabletes ou pedaços de pergaminho. Isso tudo foi montado e arranjado no exílio em Babilônia e no período do exílio medo-persa. E depois disso houve um grande fervor de produção acadêmica, religiosa, durante o período grego, e que foi quando boa parte da literatura não canônica também, ou seja, não incluída no Velho Testamento, foi produzida, como o livro de Enoque e vários outros. Foram produções que aconteceram 500 anos, 400 anos, aquele período antes de Cristo. Então, agora, você sabia disso? Não. Os seus amigos sabem disso? Não. Então, evangélico não sabe disso. Ninguém é ensinado sobre isso na escola dominical, porque tira a fé. Então, ao invés de ensinarem ao indivíduo o que é verdade, eles ficam ensinando um fanelógrafozinho com aqueles entezinhos. Você vai lá para aprender que Abraão gerou a Isaac, a Ismael, aquela coisinha, não explicam direito. Aí Israel teve 12 filhos, Jacó teve 12 filhos, que são, Deus me livre de ter um filho de José, de Jacó. Dali eu aceitaria ser pai de José e Benjamim. Os outros 10, cara, uns bandidos horrorosos, incestuosos, curradores, terríveis, malignos.